Olá a todos, nesse vídeo aqui eu vou falar bastante sobre controle de vértices e arestas, tá? Então a gente vai trabalhar bastante no modo de edição de objeto aqui nessa aula. E eu vou ensinar bastante sobre vértices e arestas e algumas funções envolvendo essas áreas, tá? Então eu vou primeiro, na verdade, abrir o Screen Case aqui e ativar ele, beleza. Agora eu vou vir no modo de objeto. A gente já sabe que temos as faces, né? Que a face é uma conexão, né, das arestas formando uma face. Também a conexão das vértices formando uma face, né? Eu também tenho as arestas, que é a conexão entre duas vértices, tá? Então eu tenho duas vértices e ele forma uma aresta. E eu tenho as vértices, né, que são os pontinhos que formam todo o nosso objeto, tá? Então as vértices formam as arestas e as vértices também formam as faces, tá? Então se eu selecionar duas vértices, é igual a uma aresta. Se eu selecionar quatro vértices, vai virar uma face. Não necessariamente quatro, né? Mas se eu der uma volta, por exemplo, ele vai tornar isso uma face, tá? E eu já explico melhor sobre isso, mas antes eu vou mostrar para vocês uma ferramenta aqui, algumas ferramentas aqui bem interessantes, tá? Para a gente gerar mais arestas e mais vértices no nosso objeto, a gente pode usar o Ctrl R, que ele vai dar uma volta aqui no nosso objeto. Ele vai tentar, né? Aqui é um cubo, então ele não tem nenhum problema, mas dependendo de projetos muito complexos que você estiver trabalhando, pode acontecer de dar alguns probleminhas, eu já explico melhor, tá? Então Ctrl R, né? Você aperta, depois você ativa ele, mas quando você ativa, você ainda pode controlar ele, tá? E depois de controlar ele, você pode ativar novamente onde você escolher, ou com o botão esquerdo do mouse, você reseta ele para o centro, tá? Como eu disse já em aulas passadas, depende da configuração do Blender que você escolheu ao instalar, tá? Pode ser que mude os botõezinhos do mouse aqui, mas você entendeu, né, o básico. Então, o Ctrl R funciona assim, tá? Eu também posso dar o Ctrl R aqui, na horizontal, e beleza, tá? Se, ó, como eu estava falando, se, por exemplo, eu criar uma vértice aqui, e para fazer isso eu aperto W e clico em subdividir, tá? Aí ele vai criar uma vértice aqui. E daí eu vir e dar o Ctrl R, ele não vai dar a volta completa. Ele vai dar a volta em todo o cubo, menos nas faces que estão conectadas com aquela vértice solitária ali, tá? Então, o Ctrl R vai ter esse probleminha aí, que não é um problema, né? Mas em projetos mais grandes, se você tiver, pode ser que aconteça isso, e é justamente por essas vértices aqui, tá? Outra coisa aqui, percebam que agora essa vértice está aqui, mas vamos supor que eu quero conectar essa vértice com essa outra aqui, e com essa outra aqui, eu quero já criar uma aresta aqui, sem ter que, sei lá, dar um Ctrl Z e fazer tudo de novo. Basta eu selecionar essas duas vértices aqui e apertar a tecla J, tá? Dependendo da configuração do seu Blender, talvez seja o Ctrl J e não apenas o J. E aqui em cima a mesma coisa, e daí eu já crio a aresta ali que ficou faltando pra gente, tá? Bem interessante, né? Percebam que essa vértice aqui, ela está meio torta. Como que você pode fazer para mexer ela sem usar apenas o G? Eu já ensinei isso em algum vídeo passado, se eu não me engano, mas vou recapitular aqui. Se eu apertar o G aqui, né, ele vai mover de uma forma errada. Mas se eu apertar o G e X, vai mover na linha do X. Mas, por exemplo, se o meu cubo estiver rotacionado e eu apertar G e X, não vai ficar muito bom, né, porque vai deixar o cubo torto. Então, para mexer essa vértice de uma forma correta, a gente aperta G duas vezes seguidas, tá? Aí a gente pode mexer essa vértice seguindo as arestas. Então, eu vou seguir essas arestas aqui que estão na vertical e vou tentar deixar mais reta aqui a nossa vértice. Feito isso, já está um pouco mais reto ali, né? Aí vai ter, né? Obviamente você vai ter que deixar bem simétrico aí, se você quiser deixar super retinho. Mas então essa dica aí do G duas vezes, você pode mexer a vértice aí seguindo as arestas, tá? Outra coisa que eu acho muito interessante é a tecla K. A tecla K é uma forma mais livre de você gerar cortes, tá? Na verdade, existem inúmeras funções de gerar cortes no Blender, usando até mesmo modificadores e tal, mas eu não vou ensinar isso agora, tá? E a tecla K é uma ferramenta de corte, que quando você aperta, você pode basicamente ir cortando do jeito que você quiser. Claro que ele só trabalha com linhas retas, né? Então se eu apertar K, eu não vou poder sair desenhando aqui, mas você pode ir usando arestas para cortar onde você quiser, ó. Depois disso,
você aperta Enter, tá? E ele gera o corte ali onde eu escolhi. E, como eu disse, a ferramenta é livre, então você pode fazer um quadrado aqui no meio de uma face sem motivo algum e apertar Enter. E ele vai gerar essa face aí. Percebam que ele gerou duas arestas aqui, ó. Por quê? Porque ele sempre vai tentar encontrar um caminho para fechar as vértices, tá? Ele sempre vai tentar não deixar essas duas vértices solitárias aqui. Por exemplo, se eu apertar K, pegar essa vértice de início e colocar o K aqui, ó. Eu não vou finalizar, eu só vou pôr ele aqui e vou dar Enter. Ele vai finalizar ali pra gente e vai conectar já na outra vértice ali. Então, ele é meio até otimizado aqui pra gente, tá? Aí eu tô aqui com toda essa face aqui, né? E eu quero transformar isso em uma única face. Como que eu faço? Seleciono tudo e aperto a tecla F. Aí ele vai tornar isso tudo aqui já uma única face. Bem simples, né? Vamos recapitular então. Vou dar um Ctrl Z. Ele estava assim, né? Eu seleciono onde eu quero, tá? Não precisa ser ali só. Você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. E apertar a tecla F. Aí ele transforma isso aqui tudo em uma única face, ó. Vou vir no modo face, tem essa face e tem essa face aqui. Mas eu quero deixar meio quadrado de novo aqui. Então eu vou selecionar todas em voltas aqui, né? Tem que selecionar as do meio também, senão não vai dar. E aperta a tecla F. Aí ele vai gerar esse plano aqui pra gente, tá? Outra coisa interessante também dos cortes de arestas é o seguinte. Se eu vir aqui na tecla H, por exemplo, eu vou gerar um corte aqui. E se eu vir na tecla H e apertar H aqui nessa vértice, por exemplo, vai subir ali, né? E beleza. Quando sumiu ali, eu posso dar um Ctrl R de novo aqui e apertar Alt H para voltar. E ele não vai gerar esse corte aqui pra gente, ó. Tá? E a gente também não precisou deletar a face para fazer isso. Então você pode acabar usando isso eventualmente. E o mais importante agora é a união de vértices, tá? Como que a gente faz para unir vértices? Existem dois modos, que é o seguinte. O primeiro modo é com a tecla M. Então você vai selecionar aqui duas vértices e vai apertar a tecla M e aqui vai aparecer no último, no primeiro, no último, no centro. O primeiro seria a primeira vértice que você selecionou. No último vai ser a última vértice que você selecionou. E no centro vai ser no centro. Então, no primeiro, ele vai pegar essa aqui. No último, ele vai pegar essa aqui. E no centro, ele vai deixar as duas no centro aqui, ó. Então, é basicamente assim, tá? Se eu pegar essa vértice primeiro e essa aqui segundo, então, ele vai ali primeiro e ali no último, tá? Existe também uma outra forma aqui de conectar as vértices, que é o seguinte. O nome dessa ferramenta é o Auto Merge, tá? O Auto Merge é extremamente útil. Então você vem aqui em cima, ativa essa opçãozinha aqui, e daí você faz o seguinte. Se eu deixar uma vértice meio próxima da outra, com o G aqui vai ser meio difícil, né? Mas se eu, por exemplo, apertar G duas vezes e puxar essa vértice aqui, ó, ele vai travar na outra vértice ali, e daí se eu ativar, né, se eu aceitar, ele vai unir essas duas vértices, tá? Então o Auto Merge ele funciona assim, ele vai unindo as vértices quando elas estão no mesmo lugar, tá? Então é basicamente assim o Auto Merge, eu puxo ele em outra vértice e as duas conectam. E você pode fazer isso inúmeras vezes, né? Então eu vou dar um Ctrl R aqui, sei lá, e eu posso pegar essa vértice aqui, conectar aqui, depois puxar essa aqui, conectar aqui, puxar essa aqui, conectar aqui, e todas viraram uma única vértice, tá? Então é assim que o Auto Merge funciona, tá? E relembrando, né, tecla J aqui, eu posso gerar uma aresta aqui, ou posso vir aqui e gerar uma aresta aqui, tá? E a tecla J, falando dela, ela vale também para mais do que uma vértice, tá? Então eu posso selecionar uma, duas, três e dar a tecla J. Daí depende do que você vai querer, né? Talvez não fique do jeito que você quer, mas a tecla J funciona além de uma única vértice, tá? E não só a tecla J, como a tecla M também funciona em mais de uma única vértice, tá? Então eu vou selecionar várias aqui, só para você ver, e vai virar uma bagunça aqui. Então eu vou apertar M, ó, e todas ficaram no centro, tá? Então a tecla M também faz isso. Então era esse vídeo aqui falando de vértices arestas. Acho que eu já falei tudo que tinha para falar aqui nesse quesito, nesse assunto. Te aguardo nos próximos vídeos. Se você gostou, se inscreve no canal e valeu!